E saiu mais um episódio de X-Men 97. Chegamos ao quarto episódio dessa segunda temporada. E que episódio foi esse, hein? Os X-Men falharam em impedir que En-Sabah-Nur se transformasse em Apocalipse. O destino está selado. E Magneto morreu nas mãos do vilão. Mas será que ele morreu mesmo? Galera, que episódio incrível! Mais um grande episódio dessa animação espetacular que é X-Men 97. E só antes da gente começar a fazer a análise desse episódio, eu queria agradecer todo mundo que decidiu acompanhar a nossa saga para analisar todos os episódios dessa temporada do X-Men 97. Nesses vídeos, nós teorizamos aqui o que pode acontecer ao longo da temporada, vemos as referências dos episódios, como que isso está em relação ao material original e também os arcos dos personagens. É sempre uma honra poder analisar um desenho tão legal assim, semanalmente, e o pessoal acompanha os vídeos no canal. Isso é muito gratificante e muito obrigado para todo mundo que acompanha aqui. Beleza, dito isso, vamos começar a análise desse episódio 4. O episódio começa mostrando os estragos do ataque de Ramatut. O Baal, que era uma espécie de figura paterna para o En-Sabah-Nur, foi uma das vítimas desse ataque. Nas HQs, que tem o mesmo nome desse episódio, Baal também morre e serve como combustível para a vingança do En-Sabah-Nur. Só que aquela minha teoria de que ele teria uma participação maior para revelar o destino do Apocalipse não se confirmou. Na verdade, isso até foi uma mudança interessante, que a gente vai ver mais para frente, porque quem acabou revelando o destino do Apocalipse para o En-Sabah-Nur foi a própria equipe dos X-Men. O que é uma triste ironia. E essa foi uma mudança muito boa pensando na própria proposta do episódio. Porque esse episódio não quer simplesmente só adaptar a HQ original. Eles querem pegar a base daquela história e chacoalhar com a presença dos X-Men. O que acaba criando esse ciclo porque, ao tentar impedir que o Apocalipse virasse o Apocalipse, eles criaram o Apocalipse. Típico problema quando você tenta mexer com as linhas do tempo. Realmente, nesse caso, o destino falou mais alto. Nur fica completamente possesso com Charles e os demais, mas permite que eles se expliquem. Afinal, conseguiram sobreviver ao ataque e provaram ser pessoas bem fortes. É aqui que entra a filosofia do Apocalipse. Os mais fortes irão sobreviver e os mais fracos perecer. E ele reconhece que esses mutantes são muito fortes. Existe um respeito muito grande do Nur com os demais mutantes. Falando neles, temos essa cena muito boa, que ajuda a mostrar bem os dilemas do Magneto e da Vampira. A equipe não concorda em seguir com o plano do Magnus. Só que a Vampira acha que talvez isso seja uma boa, porque pode evitar que Genosha aconteça, talvez até a morte do Gambit. A cara do Magneto aqui diz tudo, é uma cara de culpa. Ele entende a Vampira, e é exatamente isso que ele quer fazer. E assim, eu já adianto que eu acho que esse episódio é excelente por uma série de fatores, né? A animação tá muito boa, tem cena de ação maravilhosa, a história que eles montaram aqui foi realmente bem inteligente, na questão da adaptação, essa brincadeira que eles fazem com linha do tempo, mas o que dá o plus a mais é justamente essas interações que a gente vai ver ao longo do episódio. Cada personagem está expondo o seu ponto de vista de acordo com os traumas que cada um passou. A gente realmente sente que eles não estão seguindo um roteiro. Claro que eles estão, a gente sabe que alguém escreveu isso. Mas a sensação é que eles estão apenas conversando. Eles estão debatendo ali entre si o plano do Magneto. Alguns concordam, outros não concordam. E o jeito que eles expõem isso é muito natural. A personalidade deles. Eu gosto aqui como o Magneto não tá nem aí para tal da votação que eles querem fazer. E ele só quebra o aparelho de viagem no tempo. O que convenhamos, o que é uma certa burrice porque o Magneto poderia ter prendido todo mundo ali naquele tempo. Mas também tem muito a ver com o Magneto. Isso faz parte um pouco da arrogância dele, de acreditar cegamente que o Xavier tem razão em acreditar que tem uma outra máquina do tempo em um outro lugar ali. Porque a visão dele falou. É o Magneto acreditando fielmente no seu grande amigo Xavier. É burrice? É, mas é dentro do personagem. O professor explica para o Apocalipse que ele veio do futuro. O problema é que ele omite o detalhe que Nur será um vilão no futuro. En-Sabah-Nur concorda em ajudar novamente. Mas para descobrir a localização do templo, Xavier precisa invadir sua mente. A dor me acalma. E aqui entra um outro ponto que mostra que os roteiristas desse episódio realmente estavam bem empolgados, eles estavam on fire. O Apocalipse e o Magneto nesse episódio têm ótimos diálogos. Essa frase aí da dor me acalma é só um dos vários exemplos que acontecem ao longo do episódio. Ao entrar na mente de Nur, Xavier vê que ele foi abandonado ainda criança
e se tornou escravo por ser mutante. E essa parte é inspirada na HQ Ascensão do Apocalipse, que comentamos no vídeo da semana passada, embora não seja exatamente igual. É então que o Xavier encontra algo. É uma constelação, que também estava na mente do General Logos. E é aqui que eu preciso comentar um outro detalhe que eu não tinha comentado no vídeo da semana passada. Porque quando o Xavier entrou naquela visão, teve uma voz que conversou com ele. E essa voz foi revelada nos créditos daquele episódio, isso eu não tinha visto, que era a voz de um celestial. E agora, nesse episódio, realmente fica claro que realmente era do celestial. O nome desse celestial é Esson. E tudo isso faz parte da origem do Apocalipse, que vamos ver logo na sequência. E é aqui que entra um detalhe desse episódio. Eles vão misturar alguns elementos aqui. Tanto dessas coisas dos anos 90, quanto questões dos anos 2010. Algumas pessoas teorizaram que aquela visão do episódio 3 fosse, na verdade, um foreshadowing para o massacre, também conhecido como Onslaught, em inglês. O massacre é uma espécie de fusão de mente de Xavier e Magneto, que nasce nos quadrinhos a partir do momento que o Magneto retira o adamantio do Wolverine. O que aconteceu na animação. No final do vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre essa teoria, embora ela pareça distante, não vão colocar um Onslaught, nem nada disso, mas ela tem uma certa lógica por conta de algo que acontece bem no finalzinho do episódio. Um dos pontos que dava força para essa teoria era essa imagem da lua quebrada no episódio 3, que fez algumas pessoas teorizarem que era o capacete do massacre. Agora, com esse episódio, descobrimos que o capacete na verdade era do Magneto. Só que isso não quer dizer que a teoria morreu. E eu vou falar mais disso na parte que o Magneto morre. O Nur sabe a localização desse templo pela constelação. E assim o time embarca nessa jornada pelo deserto. Quando eles chegam perto, toda a ambientação do templo muda. Antes de invadir, primeiro eles decidem descansar. E isso permite mais algumas ótimas interações dos personagens. Novamente, quem merece destaque aqui é a Vampira, que anda reflexiva sobre o futuro, justamente por causa da morte do Gambit. E ela conversa sobre tudo isso, e amor com o Nur. E essa daqui que é a deixa perfeita para o Gambit voltar lá no presente. É provavelmente por causa dessa conversa que, no presente, o Apocalipse vai atrás do Gambit para torná-lo um de seus cavaleiros. Provavelmente como o Cavaleiro da Morte, já que isso aconteceu nos quadrinhos. Tem uma outra coisa importante nessa sequência de diálogos. É o Nur falar que não reconhece o amor, apenas a dor. E bem, nos quadrinhos, ele tem uma esposa que se chama Gênesis. Só que não parece que vamos ver essa personagem aqui nessa história. Tem também uma teoria um tanto quanto maluca de que essa personagem, a Kendra, que acompanha o Ramatut, vai substituir a Gênesis. Mas eu acho isso pouco provável. A teoria vem por causa que essa personagem aparece logo depois que tem essa conversa do Apocalipse sobre amor. Quase como se fosse um corte intencional para sugerir alguma coisa. Mas, sinceramente, eu acho essa teoria meio maluca. Na HQ base que esse episódio está se inspirando, existe um outro interesse romântico, que é a Nefri. Esse foi o primeiro grande amor de Nur, mas no final ele é rejeitado, muito por causa de sua aparência. Algo que o Apocalipse jamais perdoou. Só que, aparentemente, nessa animação, eles cortaram essa personagem. Depois, a Kendra aparece ajudando o Ramatut, com um aparelho que possui uma tecnologia extremamente avançada. Ela permite que não telepatas se comuniquem com outro telepata. É bem provável que isso seja algum tipo de derivação do cérebro, que o professor Xavier utiliza, só que bem potencializado para quem não tem poderes de telepata. Essa é a cena que a animação confirma que Ramatut é o Kang. E esse Kang conversa também com outros deles. Isso confirma que ele não é o Immortus, que apareceu naquele episódio antigo dos X-Men. E isso foi algo que eu teorizei no vídeo da semana passada. Mas vemos o Kang conversando com outros dele, o que confirma que existe o Conselho do Kang. E provavelmente um deles é o Immortus. O Kang também fala que esse lugar é um eixo que embaralha as linhas do tempo, o que lembra muito o eixo do tempo, que aparece nesse mesmo episódio que Immortus aparece, chamado Além do Bem e do Mal. E todo esse conceito lembra muito a cidadela que vimos na série do Loki. Só que não dá para ter certeza se é a mesma coisa ou não. E bem, se alguém estava esperando muito mais do Kang, talvez se decepcione, porque vai ser basicamente isso do Kang. Mais pra frente, ele foge com a sua nave para uma outra era. Isso tudo quando ele percebe que o Nur
tinha se transformado em Apocalipse e não tinha mais nada que ele pudesse fazer para impedir o vilão. E claro, como ele é do futuro, ele sabe que o Apocalipse não pode ser detido. E bem, fica a dúvida se realmente o Kang vai aparecer em algum outro episódio, se ele pode ser o grande vilão secreto dessa temporada. Eu acho bem difícil. Realmente, a sensação que eu tenho é que o Kang entrou nessa temporada porque dava para matar 2 pássaros com uma pedra. Você apresentava o Apocalipse, tinha essa correlação da origem dele que realmente tem nos quadrinhos, então não seria gratuito. E quando eles desenvolveram esse plano dos X-Men ir pro passado, o Kang ia ter uma participação maior na saga do multiverso. Então eles queriam, colocar também o Kang ali para mostrar a presença do Kang dentro do multiverso da Marvel. Eu acho que era isso, sabe? Mas realmente, pra temporada em si do desenho, eu acho que a gente não vai mais ver Kang. Finalmente, os X-Men invadem o templo. E logo de cara, Fera percebe que tem algo de estranho ali. Isso é tecnologia muito além da sua compreensão. E quando eles encontram o resquício de um celestial, as coisas deveriam ficar bem óbvias. Aquilo dali é a nave, a mesma que aparece nos episódios clássicos do Apocalipse nas temporadas originais, que é a mesma que vimos no episódio 1 dessa temporada. E eu acho que aqui, pra quem tá vendo, fica muito na cara que, obviamente, eles não vão conseguir impedir o En-Sabah Nur de se transformar no Apocalipse. Claro que ele vai se transformar. O destino é cruel. Os X-Men se separam. E finalmente Fera entende que essa é a mesma nave que ele tinha visto lá no presente dele. Agora, uma pena que eles não fizeram nenhuma menção ao Fera lembrar da nave. Porque nesse episódio antigo que ele conversa com a nave, ele até cria sentimentos pela tecnologia. Já Xavier, Nur e Bishop chegam à sala principal. Os hieroglifos confirmam o destino do Nur. E mais do que isso, confirmam o envolvimento dos X-Men totalmente sem querer. Quando a ficha cai, Xavier pede ajuda do Magneto e de seus alunos. O problema é que agora já era. Nur entende seu destino e percebe que novamente Xavier mentiu sobre o futuro. Pior ainda, Xavier queria evitar o seu destino. E Nur quer abraçá-lo. Ele quer sobreviver. Tudo que Nur precisa fazer é pegar esse cristal aqui, que se chama Semente da Morte. E essa parte aqui que fica um pouco confuso. O que é esse cristal? A Semente da Morte se origina da área cósmica da Marvel, com os Celestiais. Vocês sabem que os Celestiais têm o poder de trazer a vida. Só que para a vida também florescer no entendimento dos Celestiais, é preciso haver morte. É por isso que existe a Semente da Morte. Ela é entregue a uma pessoa que irá fazer a destruição para que se nasça um novo ciclo de vida. E é esse fardo que o Apocalipse aceita. Nas HQs antigas, o Apocalipse apenas encontra a tecnologia dos Celestiais e é isso. Não tem a Semente da Morte. Isso é um retcon que foi realizado durante as HQs da X-Force, nos anos 2010. E a Semente da Morte, nas HQs, não fica com o Apocalipse. Na verdade, ela é entregue pelo Apocalipse para um de seus cavaleiros, que no caso é o Arcanjo. Então, essa é a parte que eu disse que eles estão misturando conceitos. A origem do Apocalipse, que está na HQ Ascensão do Apocalipse, que foi lançada nos anos 90, com esse conceito da Semente da Morte, que é uma coisa dos anos 2010. Eles realmente pegaram vários elementos, de algumas eras da Marvel para criar o que talvez seja a melhor origem possível do Apocalipse. Mas eu até quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa origem do Apocalipse. Como o Nur ainda não pegou a semente, os X-Men acham que podem detê-lo. O problema é que nem a Vampira, nem o Magneto conseguem pará-lo. E toda essa cena de ação é mais um belo trabalho da equipe dos animadores dos X-Men 97. Incrível essa cena. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção num hieroglifo que aparece na nave. É esse daqui, ó. Vemos 2 crianças abaixo do Apocalipse. Isso me parece uma referência ao Cable, já que esse é o receptáculo que o Apocalipse do futuro precisa para o seu novo corpo. Mas tem 2 crianças ali. Nos quadrinhos, existe um clone do Cable, que a mãe Ascani usa até para enganar o Apocalipse lá naquele futuro. E, eventualmente, esse clone se torna um vilão dos X-Men, chamado de Conflito. O detalhe é que esse personagem surge nas HQs As Aventuras de Ciclope com a Fênix, que eles adaptaram ali naquela linha do tempo do futuro no episódio 1. Então, será que o Conflito pode aparecer nessa temporada? Quero lembrar também que o Cable está passando por todo um arco, graças a Jubileu, de agir um pouco mais como seus pais, de ter um pouco mais de empatia. Faz sentido você contrabalancear isso mostrando
um outro Cable, né, o conflito, é totalmente o oposto do que o próprio Cable almeja ser. É uma possibilidade, é uma coisa maluca de conceito de bem quadrinhos mesmo, bem coisa de X-Men. Talvez aconteça, talvez não aconteça, mas eu achei legal colocar isso aqui no vídeo. O time falha em deter Nur, que pega a semente e se transforma finalmente em Apocalipse. É então que a equipe enfrenta um dilema. Retorna ou não para o seu tempo agora. E o Magneto resolve isso por eles, jogando eles para o futuro, cumprindo com sua palavra. Só que o Xavier resiste e acaba ficando no passado. E na próxima vez, fica a dica. Escutem o Bishop, pelo amor de Deus! Escutem o Bishop, eles nunca escutam o Bishop, velho. Ele tá sempre com razão. Imediatamente, Apocalipse decide acabar com Ramatut utilizando a nave. Magneto tenta impedi-lo, mas até ele não tem chance agora. E o pedido do Xavier para negar o ataque é inútil. É nesse momento que Ramatut coloca sua roupinha de Kang e sai dali. Enfim, a luta do Magneto com o Apocalipse é sensacional. Magnus invoca o sétimo sentido quando Charles é ameaçado e consegue arremessar o vilão para longe. Agora, ele precisa dar um jeito de impedir que a cidade seja destruída. Utilizando um campo de força, ele consegue jogar a nave no buraco de minhoca e assim acabar com aquele buraco negro que pode ser um deslocamento temporal. E é aqui, senhoras e senhores, que o Magneto vira Shakespeare. Ele fala que é para ser honrado com ações e não lágrimas. E finalmente admite que Xavier estava certo. Ele sempre esteve. Até tem uma fala dele, que ele se fez de diabo para os demais verem Xavier como um santo. O que por si só é uma frase bem polêmica. Quer dizer, eu acho muito difícil que ele realmente quis dizer aquilo. Desde as primeiras aparições dele, ele estava se fazendo de diabo porque o Xavier estava certo. Eu acho difícil de acreditar nisso. Lá no fundo, eu até acho que o Magneto sempre soube que o Xavier estava certo. Só que é aquela questão do pragmatismo. Ele não acredita que o Xavier vai alcançar a sua visão. Por isso ele utiliza outros métodos. Só que aí, chegar e ele dar uma frase dessa, difícil de acreditar. Mas também não precisa levar tão a sério uma frase dessa. Porque, convenhamos, é uma frase maneira. É uma frase maneira de saída. A cidade é salva, mas ainda tem um problema. O Apocalipse está vivo e furioso. A direção aqui manda bem demais com Xavier se rastejando na areia em direção ao Magneto. Foda, hein? Muito foda. Lembra quando eu falei na crítica lá da Supergirl que seria legal ela se rastejar para pegar o uniforme quando estava no efeito da Kryptonita? Pois é, obrigado X-Men 97 por mostrar que uma pessoa se rastejando por algo que significa para ela, no caso da Supergirl seria o uniforme, mas aqui é o Magneto pro Xavier, uma pessoa que ele praticamente ama. E olha como essa cena tem um impacto emocional muito forte. Direção mandou bem demais aqui, tá? Mandou bem demais. Aliás, todo esse final beira 10 de 10. Não há nada que Xavier possa fazer. O Apocalipse também tem ótimos diálogos. E, enfim, mata Magneto. Só que um minuto antes, Xavier se despede mentalmente do Magneto. E eu acho que é por isso que a teoria do massacre não termina por aqui. Essa conexão final do Magnus com o Charles pode resultar em alguma coisa. Até porque perder o Magneto pode ser algo que vai trazer um grande impacto na vida do Xavier, na própria personalidade do Xavier. Talvez ele fique um pouco mais agressivo. E eu sei que não é exatamente isso que acontece na saga do massacre, mas X-Men 97 sempre toma liberdades criativas na hora de adaptar essas grandes sagas, como a gente viu na primeira temporada. Então é por isso que eu não descarto essa teoria aí do Onslaught. E assim, esse é um vilão que eu sempre quis ver numa animação dos X-Men por causa do Marvel vs Capcom. Eu conheci esse vilão por causa do Marvel vs Capcom, não por causa da HQ. E só naquela historinha ali do Marvel vs Capcom eu ficava me perguntando, tá, mas por que o Xavier tá do mal? E pensar que agora existe uma possibilidade de, quem sabe, numa próxima temporada ter uma adaptação disso, é bem empolgante. Mas, né, ainda a chance é pequena. É uma teoria que a gente tá forçando um pouco para acontecer. Para essa temporada, eu não sei se realmente eles vão fazer alguma coisa assim. O Xavier também tem ótimos diálogos aqui, mostrando toda a sua raiva. Apocalipse o poupa, reconhecendo que ele é apenas uma formiga. Enfim, aquele respeito que ele tinha acabou. Xavier fica ali, ao lado do capacete do Magnus, até o Bishop aparecer e ajudá-lo a retornar para o seu tempo. E aqui termina o episódio, mas calma que tem a cena pós-crédito. Vemos Wolverine encontrando com Capitão América e Viúva Negra. Eles meio que recriam aqui essa capa das HQs dos X-Men. O Wolverine pediu ajuda para obter documentos da Arma X. E tudo isso faz parte de um grande plano dele
para recuperar o Adamantium no seu corpo. Nas HQs, o Wolverine recupera o Adamantium graças ao Apocalipse quando retira o Adamantium que estava no corpo do Dentes de Sabre. Mas, pelo jeito, a animação vai fazer uma parada bem diferente. O Wolverine até diz que vai chamar velhos amigos para ajudar. Claro, ele pode estar se referindo aos próprios X-Men, mas talvez ele esteja se referindo à equipe Alpha, que é tipo um Vingadores do Canadá, que apareceu em alguns episódios das temporadas clássicas, justamente em episódios relacionados ao Adamantium do Wolverine. Eu acho que nessa temporada mesmo a gente vai ver um episódio 100% focado no Wolverine, o que na verdade eu acho que é uma ótima ideia. É legal o Wolverine, quando tá com os X-Men, não ser assim tão protagonista, sabe? Como os filmes fizeram. Mas também é legal você dedicar um episódio só pro Wolverine. E, eventualmente, esse episódio aí, eu acho que vai ser bem foda. Mas assim, ó, falando desse episódio 4, episódio excelente, tá? Excelente. X-Men 97 segue surpreendendo. Esse episódio foi uma bela aula de adaptação, sem necessariamente fazer uma história um por um. Você pega elementos do passado, incorpora com coisas modernas, mas nunca diz respeito a nenhuma das histórias. Além disso, a direção é espetacular, as cenas de ação também. E acho que nesse episódio, os roteiristas realmente estavam bem afiados nas interações dos personagens e nos diálogos. Talvez ali aquela frase do Magneto seja um pouco controversa, mas, sei lá, é uma frase badass que eu meio que passo o pano. E todo o epílogo do episódio, com a parada do Magneto morrer, foi maravilhoso. Então, assim, ó, hora da nota 9. Sei que vão perguntar isso, mas não acho que esse episódio 4 seja melhor que o episódio 5 da primeira temporada, o que o Gambit morre. Cara, é quase impossível superar aquele episódio, tá? Aquele episódio é mais do que 10, tá? Aquele episódio é nota 11. Eu acho bem difícil superar aquele episódio. Mas esse daqui chega perto, sabe? É um episódio nota 9, é muita coisa. Agora a gente começa essa nova fase da temporada, porque já tá todo mundo no presente. Vamos ver o que eles vão fazer pra tentar deter o Apocalipse. Tem a questão do Cable, tem a questão do Gambit voltar. Tem muita coisa ainda pra se desenvolver nessa temporada. Promete bastante. E galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu espero que vocês concordem comigo, se não tá tudo bem. Comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo do 4º episódio de X-Men 97. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.